Como tratar e curar a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, é uma doença desmielinizante e inflamatória crônica que afeta o sistema nervoso central, SNC. Diversas terapias para existir, embora não haja nenhuma cura conhecida. O curso inicial mais comum da doença é o subtipo recorrente remitente, a qual é caracterizada por ataques imprevisíveis, surtos, seguidos de períodos de remissão relativa sem novos sinais da atividade da doença. Depois de alguns anos, muitas das pessoas que têm este subtipo começaram a experimentar declínio neurológico, sem recaídas agudas. Quando isso acontece, é chamada de esclerose múltipla progressiva secundária. Outros, menos comuns, cursos da doença são a principal progressiva, declínio desde o início, sem ataques, declínio neurológico estável e ataques sobrepostos, progressiva recorrente. Diferentes terapias são usados para pacientes com ataques agudos, para pacientes que têm o subtipo remitente recorrente, para pacientes que têm os subtipos progressivos, para pacientes sem diagnóstico de MS que têm um evento desmielinizante, e para gerir as várias consequências de MS. Os principais objetivos da terapia são o retorno da função após um ataque, prevenção de novos ataques, e prevenir a deficiência. Tal como acontece com qualquer tratamento médico, os medicamentos utilizados no tratamento da EM podem ter vários efeitos adversos, e muitas terapias possíveis ainda estão sob investigação. Ao mesmo tempo, diferentes tratamentos alternativos são perseguidos por muitas pessoas, apesar do fato de que há pouco apoio, comparável replicadas estudo científico. A terapia com células-tronco está sendo estudado. Este artigo incide sobre terapias para MS padrão. Formas limítrofes de MS têm tratamentos especiais que são excluídos. O tratamento da esclerose múltipla constitui tipicamente uma abordagem multifacetada envolvendo alterações na dieta, suplementos e terapias de estilo de vida. Embora a condição seja considerada sem cura, opções naturais tais como estes oferecem alívio dos sintomas e problemas subjacentes associados com a esclerose múltipla. Eliminando certos alimentos, acrescentando suplementos diários e participando de terapias especiais efetivamente trata a esclerose múltipla. Uma doença do sistema imune, esclerose múltipla Mato Grosso do Sul é definida como uma condição na qual o sistema imunitário corrói a bainha protetora cobrindo os nervos. Este processo interrompe a comunicação entre o cérebro, medula espinal e outras regiões do corpo e pode eventualmente progredir a deterioração dos nervos. A mielina de um doente com MS desaparece em várias áreas. Isso deixa uma cicatriz, esclerose. A esclerose múltipla significa tecido cicatricial em várias áreas. As áreas onde há ou não o suficiente ou nenhuma mielina são chamados de placas ou lesões. Como as lesões piorar, a fibra nervosa podem quebrar ou ficar danificado. Quando uma fibra nervosa tem menos de mielina, os impulsos elétricos recebidos do cérebro não fluir suavemente para o nervo-alvo. Quando não há mielina, as fibras nervosas não podem conduzir os impulsos elétricos de todo. Os impulsos elétricos são instruções do cérebro para desenvolver ações, tais como mover o músculo. Com MS, você não pode obter o seu corpo para fazer o que o seu cérebro quer que ele faça. Os fatores de risco para a esclerose múltipla. A esclerose múltipla pode afetar pessoas de todas as idades. É mais comum entre as pessoas com idades entre 20 a 50 anos. Mais mulheres desenvolvem MS do que os homens. Pessoas de ascendência europeia são mais propensos a desenvolver a doença, em comparação com outras pessoas. No entanto, pessoas de todas as linhagens podem obtê-lo. Você pode herdar uma maior suscetibilidade de obter MS de seus pais. Em 2007, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas tinham esclerose múltipla.
Várias taxas de esclerose são maiores quanto mais longe você mora a partir do Equador. Isso leva muitos a acreditar que a exposição à luz solar impactos sobre o risco de MS. Causas da esclerose múltipla. Embora os especialistas são ainda incerto, a maioria deles dizer que o próprio sistema imunológico do indivíduo ataca a mielina, como se fosse um corpo estranho ou indesejável. Da mesma forma, o nosso sistema imune pode atacar um vírus ou bactérias. Porque o nosso sistema imunológico ataca a mielina. Os motivos podem ser genéticos. Alguns estudos têm mostrado que os genes que herdamos de nossos pais pode, em parte, o impacto sobre o nosso risco de desenvolver esclerose múltipla. Se você tem um pai, irmão ou avós que teve MS, o risco de desenvolvê-lo sozinho é maior do que a média. Vários genes são mais prováveis envolvidos em influenciar risco de esclerose múltipla, dizem os especialistas. Os cientistas acreditam que um conjunto de variantes genéticas que nascem com, além de a exposição a algum gatilho ambiental, afetam o sistema imunológico de algumas pessoas que eventualmente leva a sintomas de MS. Nós provavelmente não são tão longe de identificar as variantes genéticas. A luz solar e vitamina D parecem desempenhar um papel na esclerose múltipla. Ambiental, prevalência MS varia de acordo com grupos de área e população geográficas. A esclerose múltipla é muito mais comum no norte da Europa do que o sul da Europa, norte do ZEUA do que sul do ZEUA. Parece que quanto mais exposição à luz solar que temos, menor é o nosso risco de MS e, quanto mais luz solar que estão expostos, a menos provável que estamos a ter baixos níveis de vitamina D, portanto, os níveis de longo prazo de vitamina D, provavelmente, desempenhar um papel no risco de esclerose múltipla. Cientistas italianos explicou em julho de 2012 na 22ª reunião da Sociedade Neurológica Europeia ENS, em Praga, República Checa, que as pessoas com altos níveis de vitamina D são menos propensos a desenvolver MS. Nos EUA, as pessoas brancas têm um maior risco de desenvolver esclerose múltipla do que outros grupos raciais, independentemente da localização geográfica. Estudos indicam que as pessoas que se deslocam de uma área de alto risco para um menor risco só adquirem o risco de a nova área se mover antes que eles atinjam a adolescência. Isto significa que há algo no ambiente que estamos expostos no início da vida que influencia risco. A exposição a uma substância tóxica, tal como um metal pesado ou solventes tenha sido sugeridos, mas não há conclusões claras foram alcançados. As pessoas com MS são menos propensos a sofrer de gota. MS pacientes têm níveis mais baixos do que a média de ácido úrico no seu sistema, o que leva os cientistas a acreditar que o ácido úrico protege contra a esclerose múltipla. É improvável há apenas um gatilho, dizem os especialistas, mas a esclerose múltipla, em vez é provavelmente desencadeada por múltiplos fatores. Infecções. Médicos e os investigadores têm vírus, como o vírus de Epstein-Barr, mononucleose, varicela zoster, possível MS desencadeia muitas vezes mencionado. No entanto, esta teoria não tem sido apoiada cientificamente. Muito sal pode provocar o sistema imunológico, provocando doenças autoimunes. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts relatado na revista Nature, março 2013 assunto. O consumo excessivo de sal pode aumentar nosso risco de desenvolver esclerose múltipla.